Fala, meu AgriDigital, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Meu nome é Rafael Silva, sou o CEO aqui da AgriDigital Cerrado, e você que está vendo a gente aí do outro lado da telinha, nós estamos contando um pouquinho da história da AgriDigital Cerrado, do seu passado, do seu presente e do futuro. Sei que não assistiu os outros 2 episódios aí para trás, dá uma voltadinha aí nos vídeos, nos episódios, curte, compartilha com quem você acha que faz sentido entender um pouquinho de como investir no agro, de como construir uma empresa baseada em dados no agronegócio. Nós estamos aqui tanto para mostrar para você que já é nosso cliente um pouquinho da história da empresa ou futuro cliente, e também você que é investidor, que é empreendedor, que quer construir uma jornada de sucesso no agro. Acompanhe essa minissérie, tem vários insights que vai te ajudar a realmente mudar um pouco o mindset, mudar um pouco a cabeça com os nossos acertos e os nossos fracassos. Então, transmitir um pouco desse conhecimento, transmitir um pouco de toda essa história é o meu legado no agro. O tema de hoje que nós vamos falar são momentos que quase fez eu desistir. Para falar a verdade, a gente começou a empresa em 2015. Como eu disse, a gente não gastava uma energia muito grande, um foco total na empresa, sempre tentando montar um negócio que poderia ajudar o produtor rural. E aí fica uma dica muito clara que eu gostaria de deixar para vocês. Quando eu saí em 2018 e fui dedicar totalmente à minha empresa de consultoria AgriDigital Cerrado, foram 3 anos ainda trabalhando via CLT e focado em entender como que eu poderia modelar e levar produto e serviço para o produtor rural. Em 2018 eu passei a me dedicar um percentual a mais da vida. Continuei com consultorias de algumas empresas, ajudando a montar negócios, a montar softwares, a rodar pelo Brasil inteiro. E aí foi aonde eu enxerguei e falei, temos uma oportunidade. Deixei a vida de CLT. Antes disso, eu sofri um acidente e esse acidente fez eu rever muita coisa em relação à minha vida, mais de 60 dias internados, perdi mais de 50 quilos, um acidente de carro, uma imprudência. Com a minha recuperação, em 2018, eu tomei a decisão de realmente focar na AgriDigital Cerrado. E uma dica que fica, que eu gosto de falar muito eu aprendi naquele momento e na dor, eu acabei sendo um pato. Não estou dizendo que você não precisa ser pato, mas o pato ele não faz tudo muito bem. Um vendedor ele pode ser um pato, ele tem que ter o conhecimento de várias áreas, porque várias áreas vai ser tocada muitas vezes ali no momento de vendas. Mas o empreendedor ele tem que ter um pensamento muito claro de que ele tem que desenvolver algo que seja um diferencial de mercado para aí sim levar para a linha de frente. Então eu vivenciei aqueles meus momentos CLT em lidar com um monte de tecnologia, em estruturar a equipe, estruturar pessoas, e aí no momento que eu fui construir minha empresa, eu virei um pato. Porque eu virei um pato, eu queria levar tudo para todos, e aí foi aonde eu cometi um grande erro. Comecei a montar um hub de serviços, não tinha uma tecnologia própria desenvolvida, até porque nós não tínhamos nem dinheiro naquele momento, e aí eu tocava antes disso até o CLT, as lavouras que eu conduzia mais a empresa, e aí chegou o momento de eu deixar o CLT e as lavouras e a empresa, o que seria sustentar o meu negócio, sustentar a minha vida ali para frente de 2018. Fui um pato, quis fazer um hub de serviço, trazer várias tecnologias e fazer um pacote e levar para o produtor rural. Deu certo durante um tempo, mas eu atirava com muitos canhões e o que ia acertando, por tentativa e erro, a gente ia gastando mais energia, ia trazendo consultor, ia trazendo equipe, só que o negócio não era sustentável. Trouxemos softwares de fora do Brasil, da Ucrânia, da Rússia, ferramentas muito diferenciais para o agro brasileiro, mas eu estava novamente sendo um pato. E aí foi onde que fez a gente quase desistir. E para ajudar ainda em 2019, final de 2019, quando a empresa já estava mais estruturada, fazendo alguns serviços de AP, fazendo alguns serviços de software, já com consultores esparramados por estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Começamos a enfrentar dificuldades de tamanho de cliente, tamanhos de módulo, e aí veio em final de 2019, início de 2020, o tal da pandemia. E aí a pandemia fez com que nós fechássemos as portas e repensasse tudo aquilo que a gente tentou estruturar ali em 1 ano e meio, 2 anos, tudo aquilo
financeiramente que foi construído, o caixa foi consumindo em 4, 5 meses. A gente não queria desistir do projeto, mas aí grandes contratos que eu tinha de consultoria, de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de produto, de validação de produtos em campo, acabou que esses contratos começaram a ser encerrados e somente a solução do hub de serviço era insuficiente para a manutenção da empresa, né? Serviços à distância. Isso fez com que eu repensasse totalmente no negócio. Entregamos o nosso escritório, foi uma dor muito grande. A Isabel, que era minha sócia nesse momento também, ela estava fazendo a faculdade e a gente decidiu naquele momento, não vamos seguir com a empresa, vamos manter ela aberta, né? Fazendo o que a gente fazia antes e vamos buscar uma outra maneira da gente se reestruturar financeiramente, voltar para a teoria, né, das duas canoas, né, um pé aonde era mais seguro e o outro sempre pensando no futuro. E a Isabel tinha que terminar a sua faculdade, que ainda estava em aberto. A gente começou a investir na empresa, então ela acabou parando um pouquinho a faculdade. Ela tinha que voltar e terminar essa faculdade para a gente realmente depois focar no negócio, construir o negócio num momento melhor. Então, a Agrodigital Cerrado teve a sua fundação em 2015, o seu aprendizado de que não adianta ter um monte de solução e querer levar para a linha de frente atirando para todo lado, e a pandemia veio e deu aquela paulada. Foram 2 grandes pauladas para a gente aprender, voltar, dar um passo para trás, repensar e modular todo o negócio e aí começar, né, um gasto de energia muito maior ali no futuro. E não pense que parou por isso, tá? Isabel voltou para fazer a faculdade, terminou a faculdade, mas nós tivemos a resiliência, tivemos todo esse conhecimento que nós construímos, esse aprendizado das áreas de marketing, de como construir a marca, de como vivenciar isso, e eu tenho a certeza que a resiliência que nós tivemos, o momento que nós passamos, graças à lavoura também, eu consegui ter um sustento ali durante um período. Quando encontramos um trabalho CLT, eu foquei a desenvolver, e isso fez com que eu viesse para o Cerrado, e aí eu acho que a persistência, a resiliência, o conhecer o Cerrado num todo, com outro trabalho CLT, e o pior que foi bem engraçado que esse outro trabalho, o hub que eu desenvolvia, conhecimento das plataformas, tudo aquilo que eu estava desenvolvendo, uma outra empresa, né, me contratou para desenvolver esse hub, mas para todo o Cerrado. E foi aí que eu vim para o estado de Goiás, né, onde hoje em Jataí é a nossa sede. Eu comecei a ter o conhecimento ainda, né, maior, rodar todo o Brasil, rodar todo o Cerrado e entender o quanto que o agro necessitava de dados, necessitava de transformar esses dados em informações e ajudar a construir um hub até dentro dessa empresa. Foi aí que eu comecei a ter contato com startups, com empresas em desenvolvimento. Isso fez ainda cada vez mais abrir a minha cabeça, além de projetar e colocar meu conhecimento, também absorver muito conhecimento, e essa junção da resiliência, do empreendedorismo, do querer buscar, inovar, construir, fez com que em 2023 nós trouxéssemos, né, com a finalização da faculdade da Isabel, trouxéssemos a PSP aqui para o estado de Goiás, e aí sim ter toda a dedicação e todo o gasto de energia em cima da empresa. E foi aí que realmente nós começamos a construir toda a história da Agrodigital Cerrado, que hoje é constituído o nome. Então, Agrodigital Cerrado, né, transformando processos e pessoas mais digitais, foi aonde nós começamos a entender com total clareza que não era tecnologia, que não era somente levar a solução para a linha de frente para o cliente, mas o como ele tirar dessas informações, dessas tecnologias, o melhor resultado, o melhor dado, a melhor informação para tomar decisão. E aí, né, no próximo episódio que vocês vão assistir, a gente vai falar um pouquinho dessa construção da Agrodigital Cerrado, transformando processos e pessoas mais digitais.